Quando a gente fala em distúrbios do crescimento, muitas vezes as pessoas não têm a menor ideia do que se trata. Então a gente vai abordar esse tema hoje. A gente recebe a doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista. Seja muito bem-vinda. Raul Alencar, quanto você mede, Raul? 1,93. 1,93? Muito bem-vindo. Quantos anos você tem? 21. 21. Aqui a gente tem Maria Aparecida, bem-vinda, que é mãe do Gustavo. Gustavo tem quantos anos, Gustavo? 4 anos? Oh, acho que bonitinho. Agora, distúrbio de crescimento. O que pode ser considerado um distúrbio de crescimento? A gente tanto pode crescer demais ou por algum problema endócrino crescer um pouco menos ou muito menos do que o esperado? Sim, então, lógico que tem uma média, né? Então é a média entre o pai e a mãe. Tem até um cálculo que a gente faz, né? Para saber a média, o alvo que a criança pode chegar. E a gente tem fatores que podem fazer com que não cresça tudo que poderia geneticamente falando, ou coisas que fazem crescer a mais do que o esperado, que geralmente é o GH, o hormônio do crescimento. Então, a criança que tem problemas com o hormônio do crescimento, ela cresce abaixo do esperado. Isso. E também pode ter um estímulo maior desse hormônio e a criança pode crescer muito. Muito. E aí é um gigantismo. É um gigantismo. Isso. Então, gigantismo e nanismo. É isso, né? Então, o gigantismo é o excesso e o nanismo é quando tem a falta desse hormônio. E normalmente é feito o diagnóstico a partir de qual idade? Isso é durante o crescimento, por isso que é muito importante. Você está acompanhando com um pediatra, que faz, né, o acompanhamento geralmente de 4 em 4 ou 6 em 6 meses e vai colocando, geralmente o pediatra coloca na curva. É um papel que vê o quê? Toda vez o peso e a altura, né? Então, se essa curva estiver ascendente, está normalmente crescendo no padrão, está dentro do normal, desde que você faça um cálculo do pai, da mãe, e você sabe que o alvo daquela criança está certo. Mas não tem um exame que você mede, agora eu não vou saber direito o nome, os ossos da mão, e de acordo com o espaço entre um osso e o outro, você consegue saber mais ou menos a altura? Isso, então, isso chama idade óssea. A idade óssea é a idade do ossinho. A gente tem padronizado que é da mão esquerda, e de acordo com esse crescimento, a gente vê se ainda vai crescer muito ou vai crescer pouco. Então, se tem uma criança de 5 anos e uma idade óssea de 1, de 2, alguma coisa de errado está acontecendo. E aí, a partir de um exame hormonal, consegue-se saber direitinho? Sim. Então, quando a gente tem uma idade para baixo, né, ou para cima, 2 anos para baixo ou para cima, já você tem que ficar alerta que pode estar acontecendo algum distúrbio. Então, tem causas que fazem o osso estar para baixo, como falta de vitaminas, asma brônquica, que faz a criança tomar corticoides, doenças de rim, doenças de fígado, déficit do hormônio do crescimento. E tem causas que o osso está acima, né, do esperado. E quando esse osso está acima, por exemplo, você pode ter uma puberdade precoce, o menino ficar homem antes do tempo, ou a menina menstruar antes do tempo. Então, com tudo isso, você mexendo com todos os fatores, você pode regularizar e conseguir que essa criança cresça normalmente, se você chegar a tempo para o médico. Mas é engraçado como a gente vê hoje os jovens muito mais altos do que antigamente, né? O padrão da estatura tem elevado. É muito maior. E as meninas menstruando também antes do tempo. Muito mais cedo, né? E muitas vezes os pais não se dão conta disso. Falam assim, acho que é normal, né? Tá crescendo bastante. Pelas amiguinhas a gente vê, são todos altos. Ou então, são todos pequenos. Então, tá dentro normal. Do esperado, né? E isso que você está falando é muito importante, Kátia. Por quê? Se a gente passa do tempo, da forma e o horário de tratar, você perde estatura. Então, se você vem comigo depois que menstruou, não adianta mais. O benefício vai ser muito pouco. Agora, se você vem antes, a gente consegue bloquear uma puberdade, consegue dar um hormônio do crescimento nos casos que são. Trata a vitamina que está faltando, aí você vai crescer direito. Trata uma tireoide, hipotireoidismo dá baixa de crescimento. E aí você consegue. E aí você consegue fazer com que a criança chegue à estatura correta para ela, né? Bom, volto para a gente conversar com o Raul, quero saber como é para ele tão jovem, quase 2 metros, né? Isso, de altura, e também com o Gustavo, que tem 4 anos, e para a mãe dele também, já volto rapidinho, tá? Olha, vamos falar um pouco mais sobre os distúrbios de crescimento, se você tiver perguntas a fazer, pode aproveitar mesmo o espaço, mas bom, vamos saber o caso do Raul. Raul, você sempre foi muito grande para a sua idade? Não? Até os 15 anos crescia normalmente, estava na estatura assim, normal, né? Normal. Aí dos 15 anos de idade eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Procurei endocrinologistas, fizeram um monte de exame e não encontraram nada. E aí até os 17 foi onde eu dei aquela... Aí você foi aquele estirão. Isso. E continuou a dor de cabeça, foi onde a gente encontrou a doutora Maitê. E aí foi descoberto que ele tinha
Gigantismo. Gigantismo. Né? Mas interessante, até os 15 anos ele crescia normalmente? É porque assim, o hormônio, ele existia e às vezes pode, por algum start, começar a aumentar. Ele tinha um nódulo, uma bolinha na hipófise, que é onde é produzido o hormônio. Então, ele estava com essa bolinha pequenininha e de repente ela começou a crescer e aí produziu o hormônio em excesso, né? Estimulou. E aí foi dos 15 aos 17 que teve o pico. É que associou também na fase da puberdade dele. Que já tem o estirão. Que já tem o estirão. Diz, né? Então ele já tinha esse estímulo, mas aí com o estirão aumentou mais ainda. E aí você começou a fazer o tratamento? Isso. Fiquei internado para fazer exames, depois já internou para fazer cirurgia. E que cirurgia foi essa para retirar esse nódulozinho? Toda vez que tem esse excesso do hormônio, que é produzido na hipófise, o tratamento é cirúrgico. É uma cirurgia transesfenoidal que vem pelo nariz. Por isso que não tem cicatriz nenhuma, tá bom? É por dentro do nariz, vai lá na glândulazinha e tira ela. E aí ele parou de crescer. Aí, a mesma estatura que ele veio comigo com 17, hoje ele tem manteve. 21, manteve. Se ele não tivesse feito o tratamento, ele tinha continuado a crescer. Hoje ele estava com mais de 2 metros, 2,10, 2,15, a gente nem tem como saber quanto. E aí a gente pode falar em prejuízos para a saúde. Falar assim, mas é só esteticamente? Não, né? Não é só estatura, porque esse hormônio pode desencadear aumento do coração, até tumor de intestino. Então tem várias outras coisas que pode estar dando problemas para a saúde, não só a estatura elevada. E uma vez que se retira essa glândula, curou. Pronto. Tá lindo. Olha que beleza? Agora, Maria Aparecida, o Gustavo sempre foi pequenininho, não? Porque você também não é alta, né? É verdade. Quer dizer, nós, né? Não somos muito altos. É verdade assim, Kátia. E aí, quando ele era pequenininho, você levava no pediatra? Não falavam assim, no primeiro momento não falavam nada. Ele é pequenininho, você é pequenininha e tudo, né? É normal? É normal. Mas aí eu comecei a perceber que ele não crescia, ele não se desenvolvia, né? Ele passava muito tempo para crescer, ele passava 6, 7 meses para crescer 1 centímetro. 1 centímetro? Bastante tempo para 1 centímetro, Muito né? tempo. Porque essa fase, né, Kátia, que eles são bebês e até um ano eles crescem muito rápido. E não era o caso dele. Kátia. Até se falar, cresce que nem a abobrinha. Que a abobrinha de um dia para outro no campo, você vai olhar, ela estava pequenininha e de repente já está gigante, né? Verdade. E aí você resolveu levá-lo em outros médicos mais específicos. Aí eu levei, aí cheguei até a Maitê no consultório, aí ela fez os exames, aí constatou que ele tinha nanismo. Mas no caso do nanismo, o que é o nanismo? É a falta do hormônio de crescimento. Então o que sobrava para o Raul, falta para o Gustavo. Tinha que se conhecer, né? Um dá para equilibrar, né? E aí, pro tratamento do excesso, do excesso de hormônio que o Raul sofreu, se retira a glândula. No caso do Gustavo, se estimula essa glândula? Não consegue se estimular, porque ela não tá. O caso dele, ele não produz nada. Nada? Então ele tem que usar a injeçãozinha de GH, que é a substância que só existe por forma injetável, na barriguinha, todo dia à noite ele injeta um pouquinho do hormônio, como se ele produzisse. E aí ele consegue crescer. Consegue crescer como se não tivesse nenhum problema. E começa a se desenvolver rapidinho, como qualquer outra criança? Tanto é que quando ele chegou, a idade óssea dele era de 1 ano, com 3, 4 aninhos. Era muito... Agora ele já está com 4 para 5 e a idade óssea está de 3 anos e 6 meses. Então já está evoluindo. Porque eu ia te perguntar isso. Quando eu vi na pré-pauta, no nanismo, eu falei, deve ser bem pequenininho. Quando eu vi o Gustavo, eu falei, gente, ele não é pequeno. 4 anos? Porque se ele tivesse 9, tudo bem, você fala, ele é pequeno. Mas para 4 anos, está uma altura quase normal. Pois é, porque com o tratamento ele vai ser um menino que não vai ter déficit nenhum. É verdade. Mas isso porque a Maria Aparecida percebeu e insistiu. Porque se o médico não falou nada, aí a gente tem que lembrar o quanto que... Gente, existem médicos e médicos, como professores e professores. Todas as profissões têm pessoas mais e menos dedicadas. Se não fosse pela persistência dela, ela poderia achar que estava tudo normal e o Gustavo hoje não teria esse desenvolvimento como ele tem, né? E mesmo que ele começasse o tratamento hoje, já teria perdido alguma estatura. Ele começou bem cedo, bem novinho, bem né? Na hora certa de começar. Tem crianças que não têm o déficit total, produzem, mas uma quantidade menor. Nessas a gente também tem que dar a quantidade e investigar outras causas, o porquê que está acontecendo isso. Agora, volto já, porque eu quero te perguntar uma coisa. Enquanto você falava da aplicação do hormônio no Gustavo, eu pensava que pode ser que eu tenha me confundido, mas me parece que alguns adultos têm usado também desse mesmo artifício para se manterem mais jovens, pessoas de mais idade e principalmente para não terem aquela perda muscular. Eu volto aí e você me diz se isso é verdade. Volto já, tá? Você é bom, bem bonzinho, quietinho, ó. Vamos falar.
Bom, vamos voltar à nossa conversa hoje sobre distúrbio de crescimento com a doutora Maitê, o Raul, o Gustavo e também a Maria Aparecida, mas é o mesmo hormônio que hoje em dia se fala muito, que pessoas mais maduras também estão fazendo uso? Sim, é o mesmo. É o mesmo? Então, quando você vai, com a idade, o hormônio do crescimento ele vai acabando, né? É natural, né? Natural. E aí você repondo numa dose fisiológica, ou seja, que não passa dos limites que deveria ser, você tem um benefício de disposição, de não ter perda de massa corpórea, né? Até, por exemplo, em pacientes que são lipodistrofia, que tem o quê? Muita buraco da bochecha, essas coisas. Que tem uma perda significativa até de gordura, né? Porque a gente vai ficando mais velho, vai perdendo a gordura também, né? Aí, usando na dose fisiológica, ele ajuda. Usado. Mas o que usam muito em academia, numa dose suprafisiológica, que é para ficar trincado, para trocar gordura por musculatura, mas aí já é perigoso, ficar sarado, né? E isso não faz bem, porque é uma dose extra o que o corpo permite. E realmente é comprovado que isso pode dar câncer, tá? Sobrecarrega, porque né, é um hormônio órgãos, que estimula a produção celular. Então ele pode estimular uma célula cancerígena que está quietinha dormindo. Aí vai produzir mais e você pode, né, ter câncer. Outras coisas que pode ter problemas ósseos, aumento de extremidades, aquele boco, o dente que afasta, que é o diastema. Então tudo em excesso pode até ficar acromegálico, que é aquela doença que fica monstro. Agora, gente, estamos falando aqui de quem faz uso da mesma substância que pode te ajudar a ter mais saúde, que quando usada em excesso e sem a orientação médica pode trazer esses transtornos. Por exemplo, o Gustavo, medicado direitinho, na quantidade certa, ele é ótimo. Tá lindo, né? E ele vai ter que usar o tempo todo, a vida toda, não? Então, na criança é até fechar a cartilagem epifisária, que é quando o crescimento vai acabar. Então, o menino é por torno lá dos 16, 17 anos que acaba o tratamento. Então, até os 16 anos ele vai usar? De idade óssea, isso mesmo. Você só tem ele de filho, Maria Só Aparecida? ele. Só? Só. Porque também, muitas vezes se diz, com uma carga genética hereditária, sim, né? Com certeza. É que ele teve um problema na hipófise, na formação, quando ele teve o nascimento, né? Ele tem um problema na formação, diferente de genética de nanismo, que aí geralmente tem essa história na família inteira. Mas que também consegue ter o mesmo benefício? Também. Não consegue atingir alturas tão altas como ele, que vai chegar no menino de altura normal. Mas você tem um ganho. E isso é importante para a qualidade de vida, né? Desenvolvimento da criança, né? Queria agradecer demais a participação de vocês, viu? Obrigada mais uma vez ao Raul. Doutora Maitê, obrigada. Obrigada, Maria Aparecida. E Gustavo, você é muito bonzinho. Você está de parabéns. Está na escola já? Tá? Está aprendendo a ler? Você é bonzinho na escola, é? Joga futebol? Não é? Joga? Tu é bom ou não? Time que você torce? Santos. Ai, um santista, vai com o cabelo do Neymar, ó. É isso, não é não? Né? Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. Olha, busque a orientação direitinho do seu médico, principalmente você que pode até ter se identificado com esses casos aqui. Vá ao endocrinologista, se aquele não te der uma segurança, mude. Peça sempre uma segunda e terceira opinião, nunca é demais, né?